Bem-vindos a mais um podcast Papo do Empresário, organizado pela Associação Comercial de Campo Grande, pelo Conselho de Jovens Empresários. Aqui é uma rodada de empresários que a gente faz para ter essa troca de experiência, de vivência, que é riquíssima e fundamental para o nosso crescimento. Eu estou aqui com o William Francescon, do nosso Conselho de Jovens Empresários, o Manda-Chuva. Me conta aí, o que a gente vai fazer hoje, William? A gente tem esse desafio da segunda temporada de sempre surpreender e cada vez ter convidados ainda mais incríveis. E a gente tem conseguido entregar, isso é muito bom. E é graças ao nosso mantenedor também oficial, o Cicobi está com a gente agora no CJT, está ajudando o empreendedorismo jovem aqui do estado. Mas o tema de hoje é sobre o mercado da experiência, como construir marcas de alto padrão. E quando a gente pensa em negócios, dois convidados que têm feito isso, têm atuado no mercado da experiência. A Susan, que eu conheci recentemente, mas foi uma grata surpresa, tem desenvolvido e inovado no mercado. Um mercado extremamente competitivo, que é dos casamentos, ela vai explicar um pouquinho mais a história. E o Felipe Beber, conheço há alguns anos já, mas tem acompanhado essa história de desenvolvimento de produto de alto padrão, todo um cuidado, uma elegância. É uma das vinícolas revelação do Brasil, eu falei isso muito ontem, e os últimos dias, é uma das vinícolas principais do Brasil, na minha opinião, uma das melhores, com mais renome. Então, hoje, dois grandes candidatos, a Susan, que tem mostrado como destaque no estado, e o Felipe, que tem mostrado destaque também no Brasil, na parte de vinhos, e hoje os dois aqui no nosso podcast para falar sobre experiência. Então, sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade para contar um pouquinho da história de vocês para a gente iniciar a conversa. Começar com as damas, né? Fica à vontade, Susan. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, né? Uma honra, né, ser aqui escolhida, né, por vocês também para falar sobre empreender, né? E eu aqui no mercado da beleza e em Campo Grande, né? Tava comentando com a Angélica que não é fácil, né? São desafios que a gente tem diariamente, né, Angélica? As pessoas falam para mim assim, nossa, Campo Grande está crescendo, é um grande polo e tal. Na prática, não é bem assim, não, meu dia a dia. Mas, bora lá, o importante. Às vezes a palavra de poder, né? É vencer barreiras constantes. Sim, diariamente. E você, olha, você, assim, a gente vai entender mais da Susan aí, da história dela, mas já digo, ela conseguiu pegar o pulo do sucesso, que é fazer o que ninguém faz, ser diferente, ser pioneira. Né, Susan? Aqui em Campo Grande, eu trabalho, né, com noivas, sou maquiadora de noivas e não é fácil, né? Eu acho que cada caminho, cada serviço, cada, né, produto também que a gente entrega, não é fácil, né, ter essa questão da diferenciação, né? Então, hoje eu sou especialista em noivas, faço, né, atendo o mercado da beleza ali e voltado para noivas, mas me especializei, foi um caminho, eu falo que é subir 2 degraus, descer 2, subir 3, descer 2. Então, é um caminho que não é fácil, mas fazer o que eu faço, eu amo o que eu faço. Então, isso já eleva, né, a minha entrega para minha noiva, para minha cliente, para quem me procura. Então, confiar. Ontem eu estava lendo e ter esse brilho no olho, quando a gente faz o que a gente ama, as pessoas percebem, né? Quando Esse brilho, né? Quando a gente brilha o nosso olho, quando eu entrego, né, a beleza, quando eu falo com a minha noiva, já é diferente. Então, a questão do mundo da experiência, né? Primeiro fazer o que ama já é diferente e você já entrega uma experiência diferente também, né, para quem procura a gente. E é muito bonito o trabalho de servir, né? Servir. Você serve noivas. E venda é servir, né? E quando a gente pega também esse sentido da coisa de servir, né? Servir o alimento com Sim. carinho ali, servir um momento, uma experiência, você fazer, dar o seu melhor para fazer diferença na vida do outro, independente da sua, é ali o caminho. Exato. E a gente tem aqui também o Felipe, né? Quero saber mais de você, da sua trajetória. Por favor, se apresente. Muito bem. Primeiramente, muito obrigado, William. Obrigado, Angélica. É um prazer estar aqui contando um pouco da nossa história, um pouco do propósito. Acho que quando fala em servir o outro, pensando em agregar algo para o outro, fala muito em propósito. Verdade. Um dos grandes mantras da Beber é a paixão por fazer diferente. Acho que a diferenciação é o ponto. E buscar nesse cenário de fazer diferente, como
harmonizar essa arte que é o vinho com a beleza de bons momentos. Sempre falo que a gente, mais do que entregar vinho, mais do que entregar uma bebida, a gente quer gerar memórias nas pessoas, né? Seja pelo vinho, seja pela gastronomia, seja pela experiência que o cliente vai ter quando entrar em contato com um vinho, com um produto nosso, do enoturismo, de maneira, de qualquer que seja a maneira, criar boas memórias. E eu acho que isso, quando a pessoa faz isso de forma genuína, eu sempre falo que o vinho é uma indústria de um produto vivo. Mas aí tu estava me falando do casamento, da maquiagem. Eu acho que sim, as pessoas sentem a diferença de quem realmente faz aquilo por amor, que faz aquilo com uma entrega genuína, que coloca de fato propósito. Então, eu me sinto muito feliz em poder participar da jornada das pessoas, seja num momento especial, seja num acontecimento. Fico muito feliz quando as pessoas compartilham lá no Instagram da vinícola que guardaram aquela garrafa de vinho para celebrar a graduação do filho. E aí estão selando aquele momento com o vinho. Eu, de certa forma, me sinto parte do momento, né? E eu acho que isso nos dá gás, energia para seguir e para buscar, né, esse propósito de estar na vida das pessoas, transformando aquilo num bom momento. E nos melhores momentos, né? Claro, melhores eu sempre digo que uma momentos. taça de vinho Sim. pode ser, dentro de um pior dia, o teu melhor momento. verdade. Então, É verdade. é mágico esse mundo e eu fico muito feliz com isso, né? Eu, em algum ponto aí da jornada, eu olhei do tanto de coisa que estava acontecendo, conquistas que a gente tinha planejado talvez para 10 anos acontecendo agora, e eu pensando, tá, mas e agora? Acabou? É só isso? O que vem agora? Então a gente se pergunta muito, né? O porquê que eu tô fazendo as coisas, né? Tem o livro Comece pelo Porquê. Que foi E incrível para mim. é, Adoro, inclusive leiam, comece pelo porquê. É um divisor de águas para a empresa, para gente, vida profissional, trajeto, caminho. o que e o como é muito Sim. fácil de responder. Geralmente está na ponta da língua as pessoas falarem o que fazem e como fazem. Uhum. Mas por Por que tu quê? faz aquilo? Sim. Por quê? E eu trago isso diariamente na minha vida, para cada tomada de decisão também. O porquê que eu vou fazer isso? Mas por que que eu estou fazendo isso, né? Porque as escolhas que a gente tem, né? Agora eu tô Acho que a num, gente tinha que ler esse livro na adolescência. né? E eu tô numa transição, falo que na verdade a gente tá sempre em transição, né? A gente Sempre. sempre tá criando uma, Acho que se a gente parar, morre. né? A gente sempre tá Tem assim. jeito não. Não é uma opção Isso. parar. Não é. Com certeza. Para nós, né, que gostamos do que fazemos, que a gente quer sempre, a questão do propósito, a gente sempre quer mais, mas não no sentido de, lógico que dinheiro é muito bom, né, gente? Todo mundo quer ganhar dinheiro, mas a gente quer fazer o servir, né? Quando a gente gosta de servir, né, isso faz bem o propósito e isso toma conta da nossa vida. Então, os porquês, a gente é excelente exercitar diariamente. Falando em porquê, em desenvolvimento, a gente podia começar com a trajetória de vocês, pelo menos o que eu tenho analisado, né? A virada de chave muitas vezes é na dificuldade, né? E aí a gente reclama, puxa, é difícil, né? Campo Grande, por exemplo, é difícil desenvolver e tudo mais, mas a dificuldade, a concorrência, né? Os obstáculos é que de fato impulsionam a gente ao crescimento, a sair da zona de conforto, né? Vamos começar com Susan. O que você fazia antes e qual que foi o grande problema para você falar, eu preciso mudar? Sim. Na verdade, eu sou advogada, né? Olha lá. Sim. Eu sou advogada e me formei, fiz a OAB, tudo. Não é uma área que eu odeio, eu adoro. E eu acho que isso trouxe muito a vontade de ler, de estudar. Até essa semana eu estava pensando comigo, assim, em algumas coisas da minha trajetória, né, que me marcaram muito. E eu lembro que uma vez um gestor virou para mim, porque eu sou, né, venho do direito e tenho também essa questão de ter essa seriedade, né, de conseguir falar com a cliente de uma maneira, né, mais profissional, porque a área da beleza é muito difícil. A área da beleza, ela tem uma cultura, né, culturalmente, para falar, a pessoa que não estudou, não deu certo na vida, foi ser cabeleireira ou foi ser maquiadora, entendeu?
tem-se essa cultura, né, de não estudar ali, não deu certo na vida, foi para a área da beleza, né? Então, eu procurei muito nessa questão da área da beleza, que eu gostava de fazer. Era uma coisa que eu curtia, gostava, assim. E na época, a questão do direito para mim, né, era mais pesada mesmo, né? Então eu tinha o escape ali, falar, o que eu gosto de fazer? Vou fazer aqui uma maquiagem, um hobby. E do hobby se tornou algo que mudou a minha vida, né? Eu falei, peraí, isso aqui não é uma coceirinha, sabe? Assim, falar, gostei mais do que o direito. Então, a vida, eu falo que a vida vai encaminhando a gente também para onde a gente tem que ir, né? Que por mais que a gente, às vezes, bate numa tecla mesmo ali e não é, seu coração não bate, né? Mais forte. Então, por isso que eu falo, eu encontrei o amor, né? Pela profissão de maquiagem. E aí eu fui me especializando, que também é uma diferenciação de mercado. Hoje, se especializar, as pessoas têm preguiça de se especializar. As pessoas têm preguiça de ler, de estudar, de ser interessante. Eu acho que ser pessoas interessantes também é uma diferenciação, né? Porque o mundo digital que a gente está aqui, né? As pessoas não querem mais conversar, né? A gente estava falando, não querem mais estudar e ser interessante, né? Então, a minha trajetória foi natural, mas eu acho que não existe uma virada de chave, né? A gente vai construindo ali, né? No dia a dia. Mas eu encontrei o amor na profissão e o amor de servir, de ver a beleza em todos os momentos da vida, né? Desde uma formatura, então para aquela formanda, como que era? Por que a beleza para ela importava naquele momento? E aí vieram as noivas, que também foi sabe, assim, uma transformação do que de falar, cara, eu gosto muito, eu amo fazer, eu gosto de ver o brilho do olho dela, de participar daquele momento dela que é único, que não vai voltar, né? Então, assim, é único na vida dela. E fazer parte daquele momento, não só, né, entregar a maquiagem, a beleza, aquilo ali me brilhou muito os olhos, sabe? Teve um palestrante, virou meu amigo, já era seu amigo, Felipe Brito. Ele falou aqui uma coisa assim que me marcou bastante. Que a gente precisa escolher fazer o que a gente é muito bom fora da curva, que ninguém faz. E aí a sensibilidade no olhar, por exemplo, que você tem de fazer o momento da noiva ali único, especial, e você se doar 100%, é uma coisa que você é especial nisso, né? E a gente é um caminho para o sucesso. Você notar qual que é a tua habilidade que você se destaca no meio da multidão. Sabe o que eu fico pensando, essa questão das experiências? É que a estética, ela faz parte da experiência, né? Então, o belo, a beleza, ela faz parte de tudo isso. Até uma conversa que a gente teve A lá, né? beleza tá em tudo. Tá em tudo. Tudo que a gente A entrega. gente vê, você sabia que o bonito vende mais? A pessoa bonita, o cara bonito. Tá na Me imagem desculpem pessoal. os feios, mas assim. Daqui ela tô muito linda. Não, a questão é de você se arrumar. Sim. Você está mais bonito, você vai vender vender mais. Sim. né? Que também passa um pouco de autoconfiança elevada. Tudo é A pessoa se sente mais. conjunto, né? Aí a própria pessoa vai estar mais confiante, vai entregar o melhor de si. Exato. E outra que é uma coisa que a gente não consegue, não adianta nadar contra a maré, sinto muito, mas somos avaliados nos primeiros 3 segundos que a pessoa te olha. Sim. Ah, mas meu interior é muito maravilhoso, eu estudo pra caramba. O interior, né? O problema é seu, você vai ser avaliado nos e outra, os 3 primeiros segundos ali não deu tempo de você nem, no máximo, um sorriso. Sequer você ouviu uma voz, né? Não, entende? Então, e você é avaliado por aquilo. Então, o belo vende. O Bela, e pra vocês, qual que é essa percepção? Quando você pensa em experiência, você com a parte do dia mais importante da vida da pessoa, que é o casamento, é o sonho dela, o Felipe também com o produto, ambos mercados extremamente concorridos, né? O mercado de inovação. Como que vocês veem a estética dentro da construção da marca de vocês, da experiência? Como que vocês fizeram? Até o Felipe compartilhou um pouco atrás, ali a gente tem umas fotos. O Felipe vem da fotografia também. Então, Ah, me conta.
Me conta qual foi o rolê Que tem aí tudo que a eu ver quero também com a saber. estética, com a Sim, quero beleza. saber. Qual que é a O sua olhar história? diferenciado do Da- Vamos o lá. que você come, da onde você É. veio. Somos uma família originalmente de fotógrafos. Beber se cria em Flores da Cunha. Eu tenho um pouco não é medo, mas assim, quando a pessoa fala pra mim, eu sou fotógrafo, eu já falo, caraca, ele avaliou toda a imagem, todo o metro, Ele comentou que ângulo. tava fora, seu cabelo, quando você chegou, brincadeira. Não, certeza que ele já avaliou. Não, porque A o luz, fotógrafo o ele tem um ângulo. tino, não- Luz. é dele, não tem como. Ele já era. O senso estético, falo que é o senso estético, né? É Total. bem crítico. E Flores da Cunha é uma cidade de 34 mil habitantes. Se falar Beber hoje lá, é muito ainda reconhecido pela fotografia. Meu pai e o irmão dele se dedicaram 40 anos à fotografia. Meu tio segue fotografando até hoje. Porém, um pai, 40 anos de jornada dedicado a esse mundo, que também é uma arte, né? Produzir Sim. vinho, fotografar, mas sempre com a ideia de voltar a elaborar vinhos. Por quê? Quando criança, elaborava vinhos com o pai dele, nosso avô, que a gente não chegou a conhecer. E o pai guardou consigo esse amor, essa ligação muito forte com esse mundo. E ele falava, nós vamos ter uma vinícola um dia. Começa a contar essa história para os filhos. Eu, com 9 para 10 anos, me encanto por aquele mundo. E eu digo, vamos fazer uma experiência. E a gente lá no porão da casa do avô materno, então, compra umas uvas dele, faz o primeiro vinho, numa escala muito pequena, né? 300 litros. E eu me encanto pelo processo de ver uma fruta, um líquido viscoso, denso, se transformar, se purificar e chegar a um vinho. E para mim a grande sensação é mostrar esse vinho depois para alguns outros tios, sem falar que era nosso, e as pessoas falarem, meu Deus, isso aqui tá bom. O que é isso aqui? Da onde De é? qual vinícola é? Uhum. Eu lembro da sensação até hoje de pensar, Eu. nós fizemos Nós isso. fizemos. E você teve a sacada, né? Vocês tiveram a sacada porque o santo de casa não faz milagre. Para você conquistar dentro da sua casa, você já conquistou todo mundo lá fora para daí ganhar o respeito, Sim. né? Dos Isso. de casa. Isso. E aí vocês conseguiram validar ali. Então foi incrível. E aquela sensação, Angélica, foi algo que eu disse, gostei disso. E aí vem a ideia de eu, sim, com 10 anos, falar, vou ser enólogo. E o pai não botou muita fé, porque é uma fase muito instável, mas mais do que enólogo, eu sempre tive a sensação de querer ter um negócio. Dentro da fotografia, eu amava fotografar, mas o que eu gostava mesmo era o balcão, era o atender o noivo e convencer ele a comprar o pacote premium. Sim. Isso com 14 anos, 15. Eu adorava participar da negociação, mostrar as possibilidades de Que pacote. legal. Desde pequena, então você Desde já descobriu pequeno. a habilidade. E aí você explicava o Venda. porquê. Nossa, Eu sempre incrível. Angélica, eu você sempre... falava o porquê que você, Aham. pra você é melhor isso aqui. Esse custa tanto, Sim. mas eu tenho esse que Sim. tem Gente, isso. Eu vou falar uma coisa, olha, meu sonho era nascer assim, meu sonho. Eu tive que estudar muito para chegar perto. Essa veia comercial, empreendedora, enfim, chame do que quiser, eu tive desde muito cedo. E aí, por que isso? Eu não sei. Eu sempre gostei nato. Sim. dessa questão de convencer as pessoas a algo. Negociação Podia ter mesmo. sido advogado? Talvez. Negociação. Sim. Já o escutei, que eu sou um excelente argumentador. Sim. E eu adoro isso. E aí vem a ideia, bom, vou para enologia e como nasce a Beber? A Beber nasce, eu já então no mercado trabalhando, sabia que dentro da jornada eu precisava buscar experiência, fui para o mercado, nos primeiros 15 minutos de entrevista buscando vaga para enólogo, o diretor da empresa onde eu estagiei, depois fui efetivado, ele disse, vou te contratar, mas tu vai para o comercial. Eu falei, não, mas eu quero enologia, eu estou me formando em enologia, tu vai fazer enologia, mas tu vai pro comercial. E aí, mesmo querendo lutar contra essa essência minha do comercial, para focar na produção, aprender a fazer vinho, ele falou, tu vai fazer isso no período de vindima, mas depois tu vai pro comercial, tu fala muito bem e tal. E lá fui eu para essa nova jornada, com 4 caixas de vinho, 24 garrafas, como amostra, começar a abrir uma área comercial de uma empresa que não era atuante no Sul. Eu comecei do zero essa área comercial e eu
Aí vem assim, fechou uma grande paixão que eu sempre tinha trabalhado na fotografia, uma venda varejo. As pessoas chegam até ti para te comprar, e aí nós falávamos antes sobre zona de conforto, é muito confortável vender Sim. dentro da tua casa para alguém que quis estar lá procurando o teu produto. Agora, quando tu começa a ir para a rua, bater na porta de um restaurante, pedir quem que é o responsável lá por vinhos e convencer aquele cara a ter lá 300 vinhos na carta, talvez tirar alguns para colocar o teu ou colocar mais o teu, como é que tu faz isso? E aí entender esse processo comercial, obviamente levou muito tempo. Então, eu acho que esse senso de ansiedade das coisas acontecerem ontem não existe no mundo comercial, tem que ter maturação. Tu mesmo falava do negócio lá que estourou na pandemia, mas que havia começado muito tempo antes. Então, no mundo comercial nada acontece. Nossa, quando a pessoa talvez estoura para o mundo, ela se preparou muito tempo para estar pronta para aquela ascensão. E aí a Beber nasce dessa necessidade comercial. Eu acho que esse olhar sobre o que as pessoas querem, o que elas estão precisando, vamos resolver a dor do mercado. Como eu atendia vários restaurantes, trabalhando para uma vinícola, alguns restaurantes queriam desenvolver um produto com a sua marca, que a gente chama de private label. A vinícola que eu trabalhava não queria fazer isso, e a gente lá no Sul se intitula como gringo, né? O italiano da serra, o gringo raiz. Se é uma coisa que gringo tem alergia é ver dinheiro em cima da mesa e tu não pegar. Eu disse, mas isso aí dá para vender, como é que a gente vai fazer isso? Eu não quero deixar o cara... E também querer resolver a dor do cliente. Ele queria um vinho com a marca dele. Falando com alguns contatos, com alguns colegas de enologia, eu conseguia comprar o vinho deles. Desenvolvíamos o rótulo internamente, porque como éramos uma família de fotógrafos, a gente conseguia ter essa agilidade, e eu comecei a atender, então, um cliente, 2, 3. Quando eu cheguei com 4 clientes, eu vi aí um potencial de um negócio acontecer. E a Beber nasce nos primeiros anos fazendo apenas isso. A gente começa em 2015, uma empresa super nova, mas se lança ao mercado como Beber oficialmente só em 2018, porque esses primeiros 3 anos foram muito focados a desenvolver private label para inúmeros clientes. E qual que foi a estratégia disso? Produzir dinheiro. Eu sabia do que precisava, eu acho que esse senso também de fazer conta, o empreendedor ele tem que fazer conta o tempo todo, quanto custa, qual o investimento, o que eu vou ter de mobilizado. Eu sabia que a gente não tinha esse capital financeiro. E eu pensava, de alguma forma a gente precisa produzir dinheiro. E aí se eu atuar num mercado onde eu venda volume, escala e venda, não precise ter uma marca, porque o que eu entendia desde o princípio? A pessoa vai comprar teu vinho, né, colocar na carta, mas tu tem que ter uma marca para vender. Por que uma pessoa vai abrir uma carta de vinho com 300 pessoas e comprar Beber se ninguém conhecia Beber? Então, precisa ter marca. Para construir marca, a gente precisa de investimento. E não é pouco. Quanto custa criar um nome, né? E aí, vamos focar no private label. E a gente faz isso durante 3 anos, freneticamente. Lança os primeiros vinhos e aí vem o embate da marca. A gente precisa construir marca. Se não tiver marca, ninguém vai querer nos comprar, criar desejo. E aí, para nós, no nosso mundo, né, faz total sentido construir marca tendo enoturismo. E as pessoas começaram a querer visitar a Beber e nós tínhamos 0 estrutura. E aí vem o segundo grande passo, né, lançar o negócio. Vocês foram para a parte do turismo em que época? 2020, a gente para tudo, o negócio indo muito bem, mediamente capitalizado, mas aí com um projeto assim dos nossos sonhos em cima da mesa. E a gente olhou para aquilo e falou: não tem dinheiro para construir isso, mas isso é onde a gente quer chegar em 20 anos. E eu disse: e por que a gente não constrói antes e busca um recurso externo e paga em 20 anos? E aí vem a ideia de buscar recurso. E bom, na época, uma orientação muito grande de crédito para turismo em Flores da Cunha, e nós com projeto de turismo,
uma realidade completamente diferente do que a gente estava vivendo hoje. Então, o turismo ainda se desenvolvendo na cidade e a gente com aquele projeto e falamos, Esse foi um foco da palestra do Carlos Ferreirinha, que teve aqui na nossa cidade. Que dia que foi? Quarta-feira, né? Quarta-feira. Foi antes de Essa semana. essa semana. E ele bateu muito nessa tecla em bilhões, em turismo de luxo, A área em da hotelaria que a está área da crescendo muito. hotelaria. E ficou uma grande dica para nós empreendedores que a gente precisa, de um jeito ou de outro, entrar no setor. Ah, mas eu não trabalho com a área da hotelaria, né? Ele falou, cara, você vai colocar um produto teu lá dentro do hotel. Você, né? No seu caso, você conseguiu fazer uma rota ali, que é muito bacana. Mas é um nicho que vai desenvolver, que vai crescer muito, e nós estamos falando de bilhão, porque o o mercado Brasil... de luxo nos últimos 10 anos cresceu E ele promete, nos próximos imensamente. 6 anos, o Brasil, ele ultrapassar na América Latina o grande polo que é o México Uhum. de turismo. Então, assim, vai se rodar muito dinheiro no mercado, tá crescendo e desenvolvendo, e quanto mais especializado para fazer o diferente, para tornar luxo, para tornar exclusivo e para estar no desenvolvimento estar no setor de turismo, hotelaria e tudo mais, tem tudo para guinar o negócio. Então, isso que eu perguntei, quando você começou a preparar o seu negócio? Cara, 2020. você tá na fase, Sim. você tá no caminho perfeito. E quando a gente fala em luxo, né, assusta um pouco o empreendedor, o pessoal lá do sul, do interior, luxo, mas eu não... essas coisas... Hoje o luxo, É detalhe. ele tá na simplicidade, Sim. autenticidade e algo entregue de forma genuína. Sim. Então, óbvio, Na tem conexão, que né? Na ter um insumo conexão que a bom, pessoa- tem que ter um sim. produto bom, atendimento extra classe, excelente, Esse atendimento excelente é o básico. básico. Não é diferenciação, mas faz parte dos pilares, né? Produto, ambiente e serviço. Então, o produto, né, o insumo da gastronomia, o insumo, o vinho, tem que ser alto. O atendimento alto, só que o atendimento alto humanizado, com calor. Simplicidade, né? Com essa conexão genuína mesmo, né? Exato. Eu acho Porque o que que tem preço é experiência, é a pessoa vivenciar algo completamente novo e marcar na vida dela para ela ficar lembrando daquela sensação. E não é luxo, né? Vai ter que estar tudo banhado a ouro. Não Exato, é isso. eu até ia mencionar isso quando a pessoa fala luxo, e o novo luxo já não é isso. Não O é. novo luxo, às vezes, é um rústico, bonito, bem feito, Aham. mas com autenticidade. As pessoas conectam Sim. muito com algo verdadeiro. Trazendo um pouco para a minha área, o que a questão do novo luxo, hoje as pessoas querem estar em casa, né? Então a casa é o nosso lugar de bem-estar, né? De aconchego, de conforto. Então hoje a minha noiva, às vezes ela não quer mais se arrumar num salão de beleza. Ela quer se arrumar na casa dela. Às vezes a casa tem mais estrutura do que o Sim. salão, né? E aí que eu entro também, que falo, eu vou lá na sua casa e eu vou aonde você quiser se arrumar. Você quer se arrumar na sua sala, no seu quarto? Eu vou otimizar o espaço para fazer aquele atendimento de noiva. Qual é a tua necessidade? Sim. Cliente no centro, né? Exato. Se ela quer se arrumar na casa dela, por que não? Por que não? Então, né, ela não tem a obrigação de ir até um salão de beleza. Eu vou até ela. Então, por isso que eu criei esse meu movimento, né? Esse ano, né? Que eu apelidei de Move On. Porque o que acontece? Campo Grande é uma cidade, em Mato Grosso do Sul também, ele tem essa área da beleza muito salão de beleza, né? Fora, né, de Campo Grande, São Paulo, Rio de Janeiro, os profissionais vão até a pessoa. Isso é luxo, isso é exclusividade. É o quê? Você servir a pessoa onde ela quer estar, né? Legal. Então, eu trouxe isso para Campo Grande e gerou um movimento. Eu falei, gente, mas como assim as pessoas estão achando que isso é inovação? Né? Mas eu estou inovando dentro de Campo Grande. Mas isso fora de Campo Grande já existe. Então, por que não trazer, né, esse mercado para Campo Grande? É esse atendimento mais exclusivo, personalizado, como vai ser o dia dela. Então, eu vou montar o dia que ela quer, né? Que ela quer que estar naquele dia ali. Então, trazendo isso,
trazer a casa, né, como protagonista do bem-estar. Então, a gente quer estar cada vez mais na nossa casa, né? Eu amo vinho, né? Não sou completamente entendedora, né? Mas eu amo. Amo cozinhar na minha casa e o vinho, para mim, é isso. Eu tô cozinhando e eu quero um vinho. Às vezes eu não tomo, Acompanhando a experiência. às vezes eu não tomo vinho só na hora da refeição. Eu já tomei assim, ó. Claro. Vocês Ali, notam- entendeu? Vocês notam Já um de- terminei uma garrafa ali, o quê? Vocês notam, Cozinhando. você nota um detalhe que você falou assim, eu gosto de uma coisa, eu gosto dessa, né? A minha cliente, quando eu casei, faz tempo, Pode casar de novo, faz então. tempo. Você já pode renovar. Eu não Renovar queria os me mundos. arrumar no salão, mas eu queria me arrumar onde foi a festa. Exato. E eu lembro até hoje, mas isso eu tô dando um exemplo lá, mas até hoje é assim. Os profissionais, eles colocam empecilhos, Uhum. porque não é o habitual deles, não. Exato. Aqui é assim. É. E aí, eles têm dificuldade de fazer o diferente para se adaptar na hora de servir. Sim. E aí que tá a conquista do cliente. Final de semana, eu não gosto de mexer em iFood. Apesar de ser uma pessoa muito desenvolvida, eu não Falando mal compro do meu online. mercado, Ó, né? Veja Falando mal do bem, eu não mercado. compro online. Eu gosto de mandar o WhatsApp e falar direto com o Com, restaurante. com o Eu gosto restaurante de pedir. pedir. Já o meu marido é completamente tecnológico. O bichinho é um nerd. E aí eu peço pra ele. E final de semana, ele estava muito gripado, no leito de morte, aquela coisa do homem. 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 Olha E a aí- cumbuquinha. E eu de TPM querendo muito um doce de um restaurante específico. Só que eu tinha o telefone do dono. Calzone, foi o Calzone que você WhatsApp. pediu. Foi o Calzone. Oi, William, por favor, que horas abre o restaurante? Direto com o dono. Deve Mas enviar antes de abrir o Você restaurante. consegue me mandar antes de abrir? Isso era 5 horas da tarde. Veja bem, 5 horas da tarde eu queria um forno ligado, né? Mas, e ele vende pelo iFood. E eu não queria mandar mensagem lá no iFood. Então, me dá o WhatsApp da loja. E ele, na sensibilidade, Angélica, pode deixar. Só me confirma seu endereço que eu vou mandar entregar na sua casa. O quanto antes vai sair o primeiro pedido. Já vou Resolveu a avisar dor a do equipe cliente. para agilizar. E antes mesmo do restaurante, já vai ter um pré-preparo, porque, veja bem, se eu esperasse o restaurante abrir, para daí eu mandar, para daí a cozinha se preparar, para daí chamar o entregador, Ia chegar bem depois. ia chegar bem depois, né? Mas não é o processo do negócio dele. E ainda assim, ele foi lá, não, tem um cliente aqui, vamos ver, vamos agilizar um processo, vamos adequar para que fique bom para o cliente. Sim. Eu acho que isso em todos os negócios falta. Sim. Falta muito Essa esse... flexibilização de lidar, né, até chegar o servir, né, ou o serviço ou o produto, essa também é leveza, na verdade, né, uma leveza de negociação. E é o que faz a marca ser forte também, né? Igual o Felipe trouxe da importância da construção da marca, de diferencial. A Susan falou isso lá no CJT uma vez, que as pessoas valorizam, que você se vê hoje, você sabe que você é uma marca também, né? Sim. A pessoa quer fazer com a Susan Cooper, Sim, tem essa aham. visão. E o restaurante é a mesma coisa. Se a gente não começa nesses detalhes, a gente vai construindo a marca, Sim. que não é do dia para noite, né? A gente Sim. vai construindo Isso. dia a dia. Isso. Bom, e aí nós nessa jornada de construção de marca, vamos apostar majoritariamente em enoturismo, uma experiência na vinícola. E a gente percebe completamente uma diferença da Beber pré-turismo e pós, porque por mais autêntica, genuína que seja a experiência fora da vinícola, a gente sempre fala que dentro da jornada do nosso cliente, o ponto auge é estar lá, é vivenciar aquilo, é ver aonde o vinho foi produzido, é conversar com o proprietário ou talvez com o enólogo que está atendendo, o viver o espaço. Entender de verdade do teu produto, né? Com todas as suas qualidades e detalhes, porque quando eu tomo ele lá na minha casa, eu não vou entender todo o processo, por que tem aquela nota. E como hoje nós, graças a Deus, temos bons parceiros ao redor de todo o Brasil. Mas por mais que o William ou toda a equipe dele se esforce, hoje à tarde a gente vai ter treinamento lá com a equipe, degustar. Por mais que eles queiram entregar É a algo mesma coisa. muito específico do produto, não vai se comparar ao que a pessoa vai viver na vinícola. Que as pessoas respiram só o vinho lá o dia todo. Então,
para processo de construção de marca, sem sombra de dúvida, Desculpa te interromper. Você já leu, assim, O Jeito Disney de Encantar o Cliente? Não, mas é sobre isso. É sobre isso. É respirar, Os detalhes ali do ambiente, o cheirinho que vai estar, né? É Isso- realmente ver o brilho no olho de vocês, da Total, família de vocês, total. aonde nasceu O- a história e do tem O uma tom frase- da iluminação, né, Du- fotógrafo? duas frases, né? Todo detalhe importa. Sim. E na jornada da excelência, não tem linha de chegada. É Não. todo dia, Todo é dia, todo o tempo dia. A é todo excelência dia. se busca diariamente. E todo detalhe importa. O turista, ele percebe a gramatura do papel, o visitante nosso, porque ele viaja o mundo. Então, a gramatura do papel que vai secar a mão, o guardanapo que está sobre a mesa, a iluminação, a temperatura do ambiente, o volume da música, que música está tocando, O piso. taça. Se for a doida de qualidade, eu vou olhar o rejunte do banheiro. A hora que eu Exato. for usar o banheiro, vai usar. Cara, mas o que tem a ver o banheiro com. É a Eu- jornada do eu cliente, olho- né? Essa pegada de Você- senso estético, eu fui visitar o Felipe. O Felipe não estava a última vez que eu fui. E o pessoal, e conversando com o pessoal, tá aí o Felipe. William, você não sabe, o Felipe ele vê detalhes que a gente não vê. Esse senso estético, acho que talvez você trouxe da fotografia e que a Susan fotografia, também fala dessa sim. questão da beleza. De Esses ver a beleza em tudo, detalhes que você consegue olhar e falar, isso aqui é um diferencial. né? Sim. A gente, quando fez a concepção do projeto, em 2020, para nós era fundamental ter algo, como a gente não tem vista lá, é lindo a vinícola que tem vista, eu admiro muito, mas não é uma possibilidade do nosso terreno. Sim. Tem a vista nossa, o verde no entorno, mas não é aquela vista impactante. Então eu falei, a gente precisa ter algo de impacto, que a pessoa chegue e diga, meu Deus, é diferente esse negócio. Então, vamos pro imaginário da oliveira. E vem a ideia, então, de fazer um jardim de oliveiras, né? Venha uma oliveira, 2. E aí eu e meu irmão, não, vamos colocar 11 oliveiras centenárias Sim. na chegada, assim, para a pessoa bater o olho naquilo e falar, isso aqui é diferente. Então, sensibilidade. É um detalhe, mas precisa ter essa visão do, talvez, como que o nosso cliente vai interpretar aquilo. E boa parte deles tem oliveira em casa. Boa parte deles foi para lugares que tem oliveiras ornamentais. E aí ele se deparar com aquilo, ele diz, já na chegada, ele tá estacionando o carro e diz, aqui tem um olhar diferente. A pessoa se preocupou com isso. E é o subconsciente começando a trabalhar. Se a pessoa se deu o trabalho de colocar 11, 12 na real, porque 12 plantas centenárias. Ela não tá aqui à toa. Então, é o detalhe. A gente É podia ter avalia- colocado sim, outra árvore. É a Podia tua ter... avaliação nos 3 primeiros segundos. A pessoa bateu o olho e... Tá ali opa, no estacionamento, tá uma ali na fachada primeira contemporânea, chegada. 40 metros, 5 de né? altura, concreto aparente. Foi difícil fazer? Foi difícil. Era um desafio executar da forma que foi. Bom, mas precisa ter. A pessoa vai bater o olho de ver, concreto aparente. É diferente. É diferente. E essa questão da história, né? O porquê? Até você falou, poderia ter sido outra árvore, né? Mas foi a oliveira. Então, assim, até a escolha fez sentido para vocês dentro da história de vocês também. Né? Total. Total. Do senso estético. E, gente, como eu falo que é uma árvore, mas como o verde hoje encanta, né? Um paisagismo diferente. Então, as pessoas se encantam, né? Pela beleza, o que é belo, o que traz aconchego, o que traz o bem-estar, né? De buscar o porquê e saber que isso impactou também na imagem da marca, né? Sem sombra de dúvidas. E hoje, assim, o menos é mais. Sim. Mas a gente tem que ser muito feliz e assertivo, porque como tu tá buscando menos, esse menos tem que ser muito bem selecionado, tem que ser muito assertivo e é esse cuidado com os detalhes, né? Eu acho que um somatório de vários pequenos detalhes constroem um grande de peso, de força, de autoridade, Sim. que são pilares que vão sustentar essa diferenciação. E bem, as pessoas vivendo isso, a gente sempre acompanha, né, a jornada pré e pós-visita, depois saindo de lá e conectando com a marca,
a gente já não vai ter mais só clientes, que eu acho que tu deve viver uma experiência parecida, Sim. tu começa a ter embaixadores, né? Embaixadores da marca. Defensores da marca. Sim. Não, aqui, ó, e diariamente a gente recebe pessoas, bom, pelo digital, com certeza, eu pesquisei, YouTube, Instagram, Trip, mas muitas delas voltam por indicação. Indicação. Aí bom, quando uma pessoa indica para outra, tu precisa ir lá, isso é lindo. E pessoas já começando não, já é a nossa segunda visita, já é a nossa terceira visita. Eu sempre brinco, eu não vou pedir se gostaram, porque tá a terceira vez aqui, ruim não está. E isso Às vezes só tem que cuidar com manter o padrão de qualidade, né? manter, eu acho, subir, né? É. Como tu vai Não, mas- surpreender essa pessoa Exatamente, mas a cada ano que ela Você volta. tem que estar em constante, não dá pra Angélica, acomodar. não tem linha de chegada. Não tem. tem linha de chegada. A excelência É sempre- não tem linha de chegada. É constante, A gente todo tá dia. falando em nichar Cara, eu aqui. gostei dessa frase. Eu não conhecia. Sim. Não tem. A jornada da excelência não tem A linha gente- de chegada. A gente tá falando em nichar, mas a gente também fala, pelo menos pra mim pra vocês deve ser também, pro William também já de perceber isso. A gente como empresário, como que vocês avaliam a questão do desenvolvimento no crescimento? Por exemplo, você tá no ramo varejo e atacado, né, Felipe? Você tá no varejo e atacado. E eu você não tá no atacado, Sim. né? Só varejo e serviço. Só varejo e serviço. Vocês pensam em novas frentes para pulverizar, para aumentar, para tipo, vou para uma nova frente? Eu digo isso porque atualmente eu estou no varejo, um pouco de serviço. O William até me questionou, né? Vamos falar sobre e-commerce depois, porque aí você acaba dando um outro tipo de crescimento. Mas como que vocês veem a área de vocês de crescimento para novas áreas? Trazendo para o mercado da beleza, eu entendo sim que, né, e hoje a gente tudo é digital, né? As pessoas estão no digital, né? Por mais que eu não esteja, não seja, o meu serviço não seja tão escalável, digamos, né? Hoje ele é extremamente personalíssimo, né? Da cliente. Então, a minha mão, eu não consigo escalar a minha mão. Porque a noiva, ela não vai querer ser atendida pela minha equipe ou por uma outra pessoa ali. Ela quer a minha mão, ela quer o Você meu comentou olhar. que você atende só a noiva, né? Outras e pessoas. ela quer o meu atendimento no dia dela. Então, outra pessoa não vai ter o mesmo olhar. E aí vai ser o olhar de outra pessoa, né? Então, hoje, falando nessa questão de escalar, né? Eu lógico, quero, né? Ter produtos digitais ali, mas com um extremo cuidado, sabe? Eu acho que buscando esses detalhes e a excelência sempre. Então, tenho muito isso a gente tem, né? De querer fazer perfeito, mas hoje eu mudei muito a minha percepção de entre pensar e o executar é um estalo, né? Então, se eu ficar pensando muito, tanto que as mudanças dentro da minha profissão de 2 anos para cá foi mais impactante porque eu não fico mais pensando como aquilo ali vai ser perfeito, eu vou fazer. E eu vou fazer dar certo. Falo que eu faço, né? A gente precisa fazer dar certo aquilo. E é trabalhando todos os dias, é insistindo. Então, quero buscar outras formas, né? Até a forma de ajudar as pessoas a ter o meu olhar. Os profissionais, né? Os profissionais da beleza, os profissionais que querem atender uma noiva. Porque o mercado de Campo Grande está muito fechado. Não existe mais especialistas em maquiagem de noiva, em atendimento, e elas não querem, né? As pessoas não querem servir a noiva, né? Então, quando você não tem muito mais especialistas dentro do nosso mercado, falando de Campo Grande aqui no Mato Grosso do Sul, acaba que você se diferencia ainda mais, né? O meu trabalho é ainda mais, é mais exclusivo porque eu não tenho outra pessoa com o meu olhar. Né? E não vai ter, né? O seu olhar só tem dentro da sua empresa, você consegue, e tá tudo bem, né? Eu falo
que cada pessoa tem o seu olhar e a sua forma de crescimento, a sua cultura, a sua educação. Então, todos vão ter um olhar diferente, né? Mas eu não penso em escalar de forma que eu não consiga controlar. Eu acho que eu tenho muito isso ainda, sabe? Eu preciso mudar muito também esse meu pensamento, sabe? Porque quando a gente trabalha com excelência, a gente quer algo perfeito. E aí você demandar isso, eu ainda estou trabalhando. Tem que trabalhar. Né? Principalmente porque nem sempre vamos estar. Sim, E mesmo assim, a roda tem que girar, sim. né? Fora isso, situações que podem acontecer, tá aí a pandemia para nos Aham. provar, que do nada algo diferente sai do nosso controle e tem que ter alguma outra coisa girando. Mas você sabe que essa visão do artesanal, essa Sim. questão do exclusivo, Feito à mão. do feito à mão, também é um diferencial. Tanto é que as grandes marcas de bolsa, você vê que Elas têm feito elas collab, trabalham essa questão do feito à mão. Aham. Total. Do feito com exclusividade. Sim. Eu acho que o mercado da Suzy, a marca dela é em cima disso, porque é o dia mais importante da minha vida e eu quero uma coisa que seja para mim. E talvez se ela for escalar nessa área, talvez ela perca. Sim. Então talvez ela precise abrir outras frentes. Então uma frente dela de mercado de maquiagem, educação. Sim. Aham. Uma Que é o que eu já faço, caracterização. eu já dou, né? Ou um Ministro cardápio com cursos outras também. equipes te E assessorando. o que tenho aprendido né, a questão hoje do mercado da influência também, né? Que a gente tá crescendo um pouco aqui em Campo Grande também, né, Angélica? É lento, né? Sim. Eu sei porque eu trabalho com Infelizmente, em muitas Campo Grande, influencers. sim. Eu trabalho com, eu contrato, eu invisto muito, né? Não contrato só, tipo, vem aqui, vamos ver o que dá Sim, exato. resultado. Eu analiso o perfil de cada uma para entender qual que é meu foco. Mas eu acho que nem o empresário campograndense sabe como funciona, contratar né? Uhum. e nem as influencers sabem como se portar. Sim. Eu trabalho atualmente com 5 influencers juntas, completamente diferentes uma das outras. E assim, uma delas, eita, o que eu vou falar? Uma Eita, tá gravando. delas é muito profissional em organização, gestão, venda, contrato, elaborar o que ela está fazendo, o que ela está se propondo. As demais é completamente tipo, vamos fazer quintal de casa, assim. Sim. Não que o material fique ruim no final, mas você vê que não tem um tem back-office organizado. Zero. zero, entendeu? E aí você vê que é uma profissão que ainda precisa de muito se estruturar, Sim. né? E não aí, existe negócio que cresce sem organização. Sem né? organização. Na real, o crescimento desorganiza. Aí tu Tem que arruma a arrumar. casa, Uma casa. cresce Aí mais um calcula. pouco. Mas E tem é outro. eterno questionamento. O que Sim. tu prefere, né? Estar organizado para crescer ou crescer e ir organizando? Crescer e organizando. O se preparar para o crescimento é muito bom, mas por vezes é inevitável Mas uma aí- bagunça num... Mas aí você precisa, verdade. no A gente cresce no decorrer, por exemplo, eu tô desafio, né? falando de influencers que eu trabalho há anos. Não, aí já tá há bastante tempo. É. Aí já Mas passou aí o você fala tempo de assim, organizar. por que, né, não tem? Claro. Não tem Mas Escassez. isso eu falo, as É, pessoas não se pouca oferta. valorizam e como marca pessoal, Aham. né? Não é só mais um serviço. Todos aqui somos marcas pessoais, Isso é interessante. né? Somos marcas únicas. Nenhum é igual, né, ao outro, né? Falo que tem o CNPJ, né? Mas tem o CPF, mas é uma marca pessoal, é aquilo que só você vai fazer. Ou o posicionamento que só você vai ter. E as pessoas não. E é o intangível, as pessoas não conseguem. Né, não é palpável. E isso que precisa ser valorizado. É o que é diferente, é o que só aquela pessoa tem. Como você fala, não consigo falar como você fala. A visão que o Felipe tem, eu não vou ter a visão, porque só ele tem. Então, essa questão da marca pessoal também está na excelência, está no serviço que é prestado. A minha cliente, a minha noiva, ela quer ser atendida pela Susan, mas porque eu sou a Susan. Porque eu criei a minha marca e o meu posicionamento. Então, eu também, hoje, tenho essa frente de, né, atendo noivas, mas eu também tenho a frente de trabalhar com marcas hoje. Marcas de beleza, eu falo que eu sou uma influenciadora da beleza. Então, tenho algumas marcas de maquiagem que me procuram, marcas de beleza que me procuram. Mas por quê? Porque só porque eu sou maquiadora de noiva? Não.
Porque É você porque é eu uma tenho marca. todo um posicionamento, eu tenho a minha marca Criou pessoal. autoridade, né? E aí a gente entra com a soma de marcas. É isso. Marca, né? Soma o nome, nosso nome é uma marca que pode somar com outra marca. Você Né? abriu uma pauta muito interessante, o quanto a gente é influencer no nosso negócio. Hoje ficou muito claro que os negócios se desenvolvem mais Sim. quando E a gente tem que desmistificar a esse gente nome. desmistifica. Né? O Felipe, ele tá influenciando automaticamente Sim. para a marca dele. É Eu mais quero ir fácil- lá É conhecer, eu mais já quero... fácil eu comprar a marca dele sabendo quem é o Sabendo Felipe, quem ele que, é. que ele é, conexão, qual que é o trabalho dele em cima da marca, qual que, né? Como é o dia a dia dele, Uhum. para eu entender. Vou no restaurante do William porque eu conheço o William, sei da qualidade, sei que ele vai prezar pelo padrão de qualidade dos alimentos, Sim. né? A Isso é tão entrega. verdade da marca pessoal que no ramo da gastronomia você percebe alguns restaurantes que o cara tem, eles contratam um chefe de fora para vir montar o cardápio, porque a Sim. marca do chefe dita. É uma soma de marcas. Algumas vezes as vinícolas trocam, vê um enólogo tal, tá Faz um lançando collab com produto, outros enólogos pra... a marca pessoal. E até essa pergunta assim para vocês. Hoje a Susan falou que ela enxerga a marca dela pessoal como esse produto. Você também, Felipe, você enxerga assim a Beber e o Felipe como duas marcas correlacionadas assim? Com certeza, a gente avalia essa movimentação, inclusive pauta de reunião com a agência, que se cria esse nome, e hoje é até um combinado meu, do meu irmão e do meu pai, que existe esse jogo também entre os sócios. No mundo vinícola, geralmente quem aparece é um. E hoje as empresas têm apostado numa figura, né? N cases Uma de negócio persona, né? que tem a persona da marca. Hoje fala de tal marca, é tal pessoa. E até fazendo um paradoxo com os influencers. Você diz porque são vários sócios e só um E- toma a frente. eu e meu irmão. O meu irmão praticamente não aparece. Entendi. E tem que estar claro isso para os sócios de o porquê que aquela pessoa que está aparecendo, todos são importantes para o negócio e ele Sim. funciona com a expertise, com a capacidade de cada um entregar em áreas distintas. Que legal. Mas talvez uma pessoa vai ser, a vinícola do Felipe, é o Felipe da... Eu não sabia disso. Até porque, né, eu não tenho um monte de sócios e o único sócio que eu tenho ali é um sócio forçado, que é o marido, que trabalha sem salário. Conselho consultivo. Não, ele começou no apoio, hoje em dia ele faz muito parte da operação, Sim. né? Legal. Só que ele é zero querer aparecer. Zero. E Então eu não tenho tem nem essa- essa questão. E eu tenho a felicidade de ter o meu sócio irmão que ele é zero querer aparecer. Então é um fluxo natural que se criou. A gente viu aqui uma empresa que tá com problema dos dois sócios quererem aparecer e aí tá Bah. dando briga de, né? Vaidades e, enfim, tem que estar muito claro isso. Sim. Porque eu acho que as pessoas associam, bom, podem associar 2, 3, podem, mas se tiver a persona, Sim. é mais fácil. Faz sentido. Sempre Não elenca tinha alguém. pensado por esse lado. E aí, dentro desse mundo, eu acho que é uma nova onda agora da influência, a gente estava falando muito sobre isso. Sim, os influenciadores, os micro-influenciadores são fundamentais, mas hoje, mais do que nunca, o proprietário ser o maior influenciador da sua marca é uma realidade. Se tu não te expõe, não mostra que tu tá consumindo o teu produto, que tu é apaixonado por aquilo e que tu vibra com aquilo, como que os outros vão querer fazer isso? Então, eu acho que essa movimentação em grandes corporações, em médias ou até pequenas, faz total sentido. No meu caso Dono, é pequeno e eu preciso aparecer. se tu botar ali no Instagram do @família_beber ou @voluicutina, vai ter vídeo e vai ter... É uma movimentação que a gente faz já tá com esse olhar há mais de ano de bota o Felipe aí também falar, não são só os outros, e tem que ir com a cara pro mercado. Literalmente, Tem que gerar conexão. pessoas compram de pessoas. Sim. Então não é impessoal. A gente parou de vender a questão do catálogo de supermercado, né? O folhetim. Não é isso mais que a gente vende. Sabe que antigamente tinha aquela visão até, a gente ia de restaurante há muito tempo, e tinha aquela visão que, não, meu pai sempre apareceu muito no restaurante, sempre foi muito a cara do restaurante. E a gente foi pelo esse caminho. E tinha aquela visão que o pessoal passava, não, pra vocês crescerem o negócio, vocês não podem estar no restaurante o tempo inteiro, vocês não conseguem, então vocês precisam se especializar. E hoje, logo que o pessoal fala pra gente não fazer, é de Sim. fato que é o diferencial que mantém o negócio, né? Você pessoalizar o negócio, as pessoas saberem de quem que é, por que é.
E é engraçado quando você aparece, se acontece alguma coisa. Se o time não atendeu, a pessoa manda no teu Instagram pessoal. Ó, fulano, você não me conhece, eu sou cliente. Amo alguma coisa, mas tal dia demorou muito atendimento no WhatsApp. Eu recebi uma mensagem esses dias no Instagram, não, porque o atendimento no app não deu certo. Falei, que bom saber. É ótimo, né? Sim. E foi no Feedback meu negativo. pessoal. Sim. William, é aquela... Tem essa dualidade na internet, né? Sair ou não do operacional. E vamos lá, tem os que condenam, tem os que endeusam isso. Eu acho que o proprietário hoje, o diretor, enfim, ele... Vou falar com calma isso. Ele não pode estar no operacional produção em série repetida. Ele não pode estar centrado só com aquilo lá. Ele tem que delegar e ele tem que construir uma equipe que se autogerencie nesse sentido. E não pode estar preso lá, no teu caso, tu só tá na cozinha. Não, ele não pode. Mas ele também não pode sair do operacional a ponto de não estar circulando pela cozinha, pelo salão, vendo o online, como é que está funcionando, reserva tá tudo certo, como é que tá a porta, tem fila, não tá, pessoal, o cliente tá chegando, já está sendo recepcionado, tem ou não tem recepcionista, salão tá tudo em dia, o tempo de mesa tá correto. Então, ele tem que estar no operacional sem ter que estar no operacional que trave a visão dele. Sim. Eu acho que hoje o proprietário, o diretor, ele tem que estar permeando em todas as esferas do negócio e tendo ali o calor do negócio em tempo real. Hoje, o proprietário que não se dispor a estar tirando a temperatura em tempo real, ele está perdendo timing, ele está ficando para trás e ele vai ser atropelado pelas ineficiências que o próprio negócio, por vezes, está de forma repetida entregando. Se não solucionar rápido, isso se torna um problema maior e pode até criar um ruído aí de marca, de valor e de qualidade. É o equilíbrio, né? Você tá dentro, mas você tá de fora, olhando tudo. Exato. E sem estar refém, sem virar uma empresa, né? Você faz tudo, Sim. você executa. Eu acho que quando algumas pessoas da internet dizem o gestor ou o diretor tem que sair do operacional, talvez sim tem que sair daquele operacional repetitivo, que te lima, né, e te impossibilita de ver as outras áreas da empresa. Exatamente. Eu sou o fiscal, e tu só tá lá no fiscal, tu tá cuidando do comercial? Tu tá cuidando do prospecção? Tá vendo como é que tá o pós-venda? E os processos produtivos, como é que estão? Não, Então, se você tiver muito ali, a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A gente não consegue, a gente não tem como abraçar, ou a gente abraça e daí pouco tempo a gente dá oi para burnout, mas né? Mas a gente precisa sair para ver de um todo todas as posições e de fato crescer e desenvolver, né? Não tem como. Se o William ficar lá cozinhando, como é que ele vai ter Exato. todo o marketing, todo o atendimento, os detalhes, É um desafio. fornecedor? Não tem. Não dá. Não tem como. E assim, ter pessoas, né? Isso é o grande Pessoas, desafio. Pessoas. Ter- Eu cheguei ter- num ponto que eu queria um negócio que não precisasse lidar com pessoas. Aí montou uma pet shop. Tá lidar, Na né, pet com- shop você tem funcionário e cliente. É. A questão não era essa. Era você depender de outras mãos de obras. Mas aí eu percebo que, apesar da grande dificuldade do mercado, quanto melhor você se treina, formação de liderança, quanto melhor você aprende sobre pessoas, fica fácil sim você construir e formar uma equipe, mesmo que seja do zero, treinando e motivando. Comece pelo porquê, que isso fideliza funcionário, que é o que é mais difícil hoje, Sim. fidelizar funcionário, de você não ter uma grande Você rotatividade. sabe o que o Seth Godin fala? Que eu acho fantástico. Ele falou, cara, eu vou abrir um negócio. Ele falou, eu não sei se eu vou começar por negócio A, por negócio B. Ele falou, cara, escolhe um e vai. É tudo um carrossel, é tudo sobre pessoa. Qualquer Exato. negócio que você Sobre escolher, pessoa. vai ter gente, vai ser sobre pessoa, vai ser sobre jornada de compra. Não tem Você jeito. tem que entender daquilo ali. Angélica, e o porquê ele é tão óbvio, né? Se tu não falar o porquê para as pessoas, tu vai ter que ficar falando o como elas vão fazer e o que elas vão fazer todos os dias. Sim. A partir do momento que elas entenderam o porquê que aquilo precisa ser feito, tu não precisa repetir. Sim. Entende? E criar esse senso de cultura, essa funcionalidade na organização, a ponto de todo mundo entender, não,
Se eu fizer isso, o porquê central é esse. Então, a gente vem de excelência, tem uma clareza de uma cultura já implantada, e esse é o grande desafio, acho, de qualquer organização, seja com 15 colaboradores, com 30 ou com 300, Eu né? fiz um treinamento bem básico, o William deve saber disso. A gente tem um clube do livro na minha empresa, e eu fiz um treinamento bem básico, assim, Campo Grandense é um bicho engraçado, né? E aí, eu falei para elas no treinamento que elas tinham que ir durante a semana e perguntar o nome das pessoas. Fui na padaria, fui no açougue, entrei no ônibus, pergunto o nome do motorista e tal. Primeiro é um choque, né? Porque a pessoa, com certeza isso em Campo Grande aconteceu com todo mundo. Por que você tá perguntando meu nome? Alguma coisa. Aham. Por que você vai? Aí tem aquele primeiro choque, assim, a pessoa vai reclamar, que chama o gerente, né? Não sei o quê. Aí, não, qual que é o seu nome, né? Ah, Felipe. Então, Felipe, obrigado por ter vindo, não sei o quê, obrigado pelo pão, bom dia, Felipe e tal. Aí você já, primeiro susto. No dia seguinte, eu já vou chegar em você. Oi, Felipe, você já vai com um sorrisão daqui a aqui, você já faz questão de me atender. Você já vai se sentir diferente, importante, você vai me olhar no olho, eu vou ser marcada, você não vai se esquecer de mim. E aí são vários gatilhos que a gente desperta ali. E assim, foi incrível, porque a equipe entendeu que ela conseguia conquistar mais coisas fora da loja ali, do trabalho, Sim. de outras coisas que elas poderiam conquistar, melhor atendimento, Sendo gentis. chamando as pessoas, sendo gentil, chamando as pessoas pelo nome delas, não olhando no olho e perguntando, né? Sim. Pro garçom, serviu a mesa, trouxe lá meu hot dog, olhou, qual é o seu nome? Aí, tipo, Lucas já olha assim, ai meu Deus, o que eu esqueci de servir na mesa? Ah, obrigada, Lucas. E uma coisa simples, que faz muita diferença. Às vezes, a alegria que aquela pessoa precisa ali de, nossa, alguém reparou em mim. Né? Se você mudar o dia da Sair do pessoa automático, né? apenas por perguntar o nome dela. E isso mudou, assim, na experiência, na prática, fazer isso em uma semana de forma intensa e coordenada, mudou, assim, a minha equipe da água para o vinho, o olhar e o entendimento dela sobre pessoas. E aí é automático. A hora que chega o cliente, elas estarem com um sorrisão e a primeira coisa elas perguntarem o nome. Mesmo que muitas delas começaram comigo, eu peguei muito mirim, gente, com 17 anos. Zero treinamento de vendas. Zero treinamento para atendimento de pessoas. E campograndenses, raízes, muitas das vezes, adolescentes, jacu, né? E eu consegui fazer isso com elas na prática, para elas Sim. entenderem, assim, nossa, como faz diferença E como o nome é conexão com a pessoa, né? um simples gesto. Isso é Uma das conectar. palavras mais doces que soam ao nosso ouvido, né? Sim, A forma como nos chamam. É. A forma como nos chamamos. E faz parte do curso de treinamento de liderança que a gente fez no Conselho de Jovens É Empresários verdade. ano passado. A formação de liderança. E eu passei por toda a minha equipe, ficou bem mais fácil treinar, ficou mais fácil delas entenderem o começo pelo porquê, mas de práticas, né? Práticas, detalhe de pessoas. Numa comunidade tão difícil, comunidade que eu diga é cultural campograndense de ser, tão difícil em atendimento de pessoas, em empatia, né? Em sensibilidade, Sendo gentileza. que o atendimento igual a gente falou no começo, ele é o mínimo. É o que a gente tem que entregar, o atendimento com excelência. Mas o uau, aquele fator uau só acontece se esse fator tiver atendido. Porque você pode ter um produto maravilhoso, incrível. Se o atendimento for ruim, não tem uau. No seu ramo de beleza Sim. tem profissionais de mechas que dizem que eles são muito boas. As mulheres falam, vou lá ser maltratado. Sim. Não tem Olha que uau. absurdo. E aí que a gente fala que é mercado de luxo. Não tem uau. É o Não tem um custo de diferencial. ouro. É. Não tem um custo de Não ouro. é o valor ser relevante. Tipo assim, não é ser caro, né? Ou ser algo, né? Uma coisa, um ouro ali. Não é isso, é o atendimento, é o olhar, é a visão, a conexão que você teve com a cliente, como você fez ela se sentir, o emocional, Como você o marcou ela, sentimento. né? Aham. E como participar. Para mim, trago muito isso. Participar do dia da noiva, para mim, assim, é o
ver o brilho dela ali no olho, sabe? Então, para mim faz total diferença. Quando elas me dão o feedback, até ontem recebi um feedback de uma noiva, e eu falo, só assim, de eu ter participado do seu dia, desse dia tão especial, para mim já foi assim, sabe, o auge. Então é isso que traz o meu amor, sabe, por esse atendimento. Tem um livro bem legal no nosso mercado que chama Hospitalidade Irracional. E fala Peraí, vou anotar sobre esse, eu não li, não. Peraí. o Guidara. Eu tenho aqui meus livros. Estou em leitura dele e ele fala muito dessa questão do nome, enfim, de outros aspectos dentro dessa hospitalidade irracional. Irracional. Que é de fato como. E a hospitalidade parece que está associada só ao restaurante, ao hotel, todo negócio tem que ter esse mantra da hospitalidade, de bem receber o seu cliente. E existe aquela questão do nome, assim, do stalkear a rede social do cliente para, quando tu vê ele chegando na porta, chamar ele pelo nome. Como isso é disruptivo, assim, na cabeça do cliente. Tu chegar, tu fez reserva num restaurante e o recepcionista, boa noite, Angélica. Quebra, assim, a pessoa diz, como é que sabe meu nome? E aí, o pensamento automático, eu sou muito importante. As pessoas me conhecem. Sim. Entende? Então, é sobre isso. É sobre esse cuidado com os detalhes e que, em muitos momentos, parece banal. Só que é esse tipo de coisa que vai construir uma percepção de valor completamente diferente. Tu falou que as pessoas relataram que mudou muito a vida delas chamando as pessoas pelo nome. É algo tão simples, né? Banal, passa desapercebido e muda completamente a forma como tu te conecta numa conversa. Em qualquer lugar, na tua vida, né? Teve um casamento que eu fui, era do meu cunhado, veja bem. Olha como que a gente... Do Renato. Aí, o que aconteceu? Eu cheguei lá, tava bebendo, né? Meu drink, e 2 taças, água. E eu não, né? Eu falei que preciso me hidratar, preciso ficar bem, já sou uma senhora. E eu vou empolgar aqui, vai dar ruim, né? Deu um pouco depois. Eu tenho prótese na coluna e eu dancei Tomou demais. vinho? O que você tomou? A Perol, mas Esse foi o problema, tivesse tomado não um foi. vinho, É porque aí não eu deu fiquei problema. muito tranquila e aí eu não senti dor, dancei horrores. E Aí o dia seguinte sempre chega. no mesmo dia, o marido teve que subir comigo no colo, mas assim, O Marcos, ele tá feio eu na academia. não passei mal, eu Forte. fiquei bem hidratada. Por quê? Eu olhei para um garçom primeiro lá. Aí ele tava, não eram todos que estavam, mas esse da água estava com um crachá com o nome dele, Alessandro. Eu virei para ele, obrigada, Alessandro, depois eu vou continuar bebendo água. Ele assustou. Tu sabe. O mais louco é que ele não se tocou que ele tava com um crachá com o nome dele. E ele ficava atrás de mim na pista de dança. Veja bem, eu peguei ele lá nas mesas. Sim. E ele ia atrás de mim. Tinha hora que eu já tava foram muitos aperóis, gente. E aí eu tava com a Perol e eu perdi o copo d'água. Ele tava quase te dando a garrafa. assim. Ele me trazia outro copo d'água e colocava, eu mudava de mesa, sei o que, de repente tava lá ele, sua água tá aqui. Aí eu, obrigada, Alessandro. E eu continuava atendendo, falando pelo nome, obrigada, Alessandro. Bebia água, não sei o quê. E aí, tipo, tinha gente que me perguntava, você conhece ele? Aí eu falei, não. Aí daqui a pouco, a minha outra cunhada virou e falou assim, você tem um garçom pra você, nem o garçom da noiva tá na cola, porque a noiva tem um garçom. Tá hidratando ela tão bem quanto esse garçom tá te hidratando. Sim. Esse garçom me hidratou muito mais do que o garçom da noiva. Foi muito doido. Aí no finalzinho, eu já tava tranquilo, assim, na cadeira, assim, no banquinho, a pista de dança tava meio vazia. Aí ele falou assim, obrigada, Alessandro. Acho que agora eu já vou finalizar a noite, hein? Aí a senhora, meu marido saiu de perto. Aí ele viu a oportunidade. A senhora me desculpa. Me diz, por favor, da onde a senhora me conhece? Ah, tu tá brincando. Mas com as bolitas dos Aham. olhos desse tamanho. Aí eu virei e falei assim, Alessandro, Seu nome. seu nome tá na camiseta, Alessandro. E eu ficava assim, tipo assim, né? Aí ele, Ele ficou preocupado a noite inteira. Eu vou tentar a bem, porque noite inteira isso me acontece. servindo. Da onde ela me Alguém te conhece? cumprimenta e você não conhece, você faz de tudo pra retribuir a pessoa. Chega no restaurante,
Ô, William, como que você tá? Eu falo, meu Deus, como... E você não E reconhece. você fica Sim. atendendo. Você vai mais vezes na mesa, você vê se tá bem, e você Sim. quer retribuir porque você não lembrou Fica o nome. marcado ali. Chamou pelo nome. E o Chama coitado, pelo ele ficou nome. assustado a noite inteira. Mas assim, eu ganhei um garçom exclusivo para mim. Eu ganhei um garçom exclusivo. Estratégia pra festas Essa- agora. Essa estratégia Chamem pelo funciona nome. muito. Mas Sim. funciona também, eu uso muito em resort. Eu gosto muito de viajar para resort. E nem sempre eu vou pro premium. Ou seja, às vezes a gente fica ali brigando pelo atendimento, né? É resort. E aí eu olho, gravo bem. Cara, são as mesmas equipes todos os dias. Os turnos dão uma variadinha ali. Uhum. Eu gravo o nome de uns 3 e eu começo a chamar eles pelos Sim. nomes. Eu pergunto, nem Tá. sempre tá com Aham. crachá. E eu gravo, Susan. Oi, Susan. Bom dia, Susan. Ó, hoje eu vou querer, não sei o que, Susan. E essa repetição já cria na sua mente, você já guardou o Eu nome da gravei, pessoa. beleza. E a pessoa, e às vezes para começar a gravar, eu escrevo ali na minha conversa do Aham. WhatsApp, tipo assim, a Lilian do café. Aí eu vou colocando ali, eu Aham. deixo ali, pelo menos no começo. Não é que a minha memória é boa, Uma logística mas eu de- anoto ali. Cara, eu consigo os melhores atendimentos. As Sim. pessoas conseguem coisas que não estão ali. Não, eu consigo para você. Porque eu chamei Pelo ela pelo nome. nome. Pelo nome. É incrível. Felipe, nessa linha de hospitalidade, eu até divulguei isso, hoje virei a palestra, eu divulguei a questão do TRIP. O que é aquela premiação do TRIP? O que significa isso? Traveler's Choice, a gente já ganha pelo 3º ou 4º ano consecutivo. São as experiências mais bem avaliadas ao redor do mundo. Então, a gente faz parte do 10% de elite com as melhores avaliações. E são... É tipo assim, uma categoria de ouro do Trip. Isso aqui é o que é o melhor avaliado dentro dos diversos segmentos, né? Seja hotelaria, Que gastronomia, e a gente fica muito feliz, porque o Trip é, de fato, o... Como é que é? Que vai alguém lá ou é as avaliações? Não, avaliações. É. Avaliações. E aí, hoje todo mundo tem voz e tem senso crítico, né? Sim. Então, a gente cuida muito com isso E as de- avaliações dentro do aplicativo, Do do aplicativo. E você TripAdvisor. tem um processo assim para solicitar ou motivar que façam as avaliações, porque as pessoas também precisam sair da sua zona de conforto. Muitas vezes elas têm preguiça de fazer a avaliação. Então, Sim. existe Como esse que você faz? esse pós-venda nosso, né, de duas formas. Uma é saber genuinamente como foi a experiência do cliente. Se tem algum feedback negativo, nem sempre o cliente dá na hora. Até por uma questão Sim. de não sei, do Situação, tempo, vergonha. situação. Mas aí no WhatsApp, tudo muito bom, mas isso. Ótimo, a gente fica muito feliz, como o William falou. Eu adoro que me falem, porque se as pessoas não te trazem o que tá dando de Sim. errado, nem sempre tu consegue perceber. Às vezes a sensação é, às vezes na crítica, não sei de todo mundo, mas pelo menos eu vou pontuar alguma coisa que eles possam melhorar. Porque eu imagino que, pelo menos funciona comigo, se me pontuarem o meu pior lado e eu conseguir subir o nível naquele pior lado, tudo vai melhorar, Exato. né? E aí na avaliação, às vezes o cliente pontua isso, né? Mas é difícil esse olhar da crítica nesse sentido, das pessoas falarem. Eu não sei se eu que estou tendo muita dificuldade, eu aplico muito CRM. Eu sou Sim, um aí case... depois o lead vai pro CRM eu e uso volta. muito. A gente fala muito isso até no Sebrae, no aconselhamento de empresas. E eu tenho um retorno muito forte por conta disso. Mas aí eu consigo boas avaliações, eu consigo fazer com que eles me avaliem. Só que eu recebo muita pontuação, aliás, eu recebo pouca pontuação de coisas que eu posso melhorar. Tipo assim, tudo muito bom, atendimento maravilhoso, não sei o quê. Mas tá, não tem um detalhezinho? Você faz um questionário para ver a jornada dele? Não. Aí o que a gente tá rodando agora é a ideia de cliente oculto, mas nem sempre ele vai te dar porque é uma experiência, né? Quantas experiências tu tem Aham. rodando ao mesmo tempo? Então, eu acho que talvez se tu for para esse lado de ter a expectativa do refino da operação, não necessariamente seja aí o caminho. Eu falei que, por vezes o cliente dá o feedback, mas isso é muito pontual.
geralmente vem um elogio. E aí, bom, muito então segue o difícil. link aqui, tu aceita fazer parte da nossa comunidade aqui e receber algumas condições especiais? Claro que aceito. CRM. Aí coloca o lead aí. Aham. Esse é, em teoria, o pós-venda como acontece. Porque às vezes a pessoa esteve no restaurante ou esteve no jardim, comprou ou não vinho na loja e depois ela pode se tornar um cliente potencial e fazer compras futuras, né? Então, tratar isso como um prospect é fundamental para depois talvez reativar essa pessoa num processo de venda. E sim, tenta incentivar ele a fazer uma avaliação, mas hoje é sutil, assim. Manda o link, mas não... eu vejo alguns estabelecimentos, se fizer a avaliação, ganha isso. Se não... eu não gosto muito dessa linha. Eu acho que é um pouco tênue. Eu gosto de fazer avaliação, mas agora você tocou num ponto, eu me sinto bem desconfortável quando o funcionário me aborda, por favor, me avalia lá, por favor, me avalia lá, por favor, não sei o que, não sei o que. Tipo, de uma Ou forma chega assim, com o como se eu tablet na mesa. tivesse... Quer fazer avaliação? Não, Agora? faz aí, não sei o quê. Me avalia, hein? Me avalia. É. Mas num coisa que parece que eu tô, tipo assim, fui... Pressionado. É, O nosso sabe? contato, ele geralmente é uma semana depois. Não é porque... Isso é só o nosso entendimento e a nossa opinião sobre a nossa Aham. forma de encarar o negócio. Sim. Muda a experiência do cliente fazer em loco. Chato, A né? gente não quer isso. Até porque boa parte do nosso cliente, ele... Eu vejo muito como o evento, assim, né? O casamento é só aquele dia. E se for parar para pensar que a pessoa tá ali no momento de férias, tá no momento de relaxamento, Sim. Aham. hoje tá muito em alta as mini férias, né? Hoje 4 dias, 3 Quantas dias. pessoas tiram hoje 30 dias seguidos Não, eu nunca tirei. Eu também não consigo. Entende? Isso não existe mais. Hoje... Eu tirei sim, na época da escola. Eu tava o quê? Na 4ª série, eu Exato. acho. Hoje em dia, vai, 4, 5, 7 dias no máximo. Porra, viagem curta. Pô, A ainda mais experiência falando não de um pode destino nacional. A pessoa passa 4 dias na serra. Então, 4 dias ela vai passar por talvez 8 vinícolas, 10, se ela for uma apaixonada por vinho. Então, eu falo isso para a equipe. A gente tem hoje mil possibilidades de visita. A pessoa nos escolheu para estar entre uma das 4, 5. Sim. Nós vamos ficar frustrando a experiência do cliente ou não entregando o nosso melhor. É uma baita sacanagem com essa E pessoa. essa questão do feedback até, né, é importante e lógico, mas eu acho que virou uma coisa muito... eu quero mostrar o feedback que o cliente me deu, sabe? Eu mudei muito essa questão E eu tô de tendo noiva, que por aprender exemplo. a mostrar. Entendeu? Porque eu empresa no marketing, né? Sim. E aí, às vezes, eu recebo Aham. e eu esqueço de divulgar. Tipo O assim, que eu tenho feito muito também, o que mudou um pouco minha percepção, é não postar exatamente a mensagem que a cliente... A noiva, ela me manda um feedback, ela me manda um texto. Susan, olha, meu dia foi assim, assim, assado, gostei muito, você fez, né, o seu diferencial. Então, tava todo mundo mostrando, sabe, pegar a mensagem da noiva ou do cliente e vai lá no Instagram e reposta. Eu acho tão indelicado isso, porque é uma mensagem que a cliente, ela me mandou. Mas assim, então hoje o que eu faço? Eu uso a mensagem dela e falo, olha, a noiva me pontuou isso, isso, isso. Qual foi o olhar dela? Que eu fiz diferença no dia dela. Mas eu não vou pegar a mensagem dela e colocar a carinha dela lá. E eu acho isso tão indelicado, né? É verdade. Então, não... Eu acho que isso... se ela usar o falar coisas feedback, íntimas mesmo, tipo assim, né? Que a pessoa ter tá esse se cuidado, abrindo eu acho que ali, essa elegância também dessa É uma questão linha tênue. de a gente usar o feedback, lógico, mas trazer para o nosso público, pra falar, olha, gente, eu conversando com a minha noiva, ela teve essa percepção, né, que para mim talvez não tivesse, sabe? Então, para mim, abriu o meu olhar para isso, ela teve essa percepção, ou um cheiro diferente, sabe? Assim, ela gostou do perfume que eu estava usando, sabe? Isso gera também conexão. Ou a forma com que eu falei para ela, olha, coloca um brinco para você tirar foto, né? Tira foto assim, assim, até a direção que os fotógrafos que a gente tem
essa troca, né? Os fotógrafos me chamam também, porque eu dirijo muito melhor a Diretora de noiva. fotografia. Sim, eu dirijo muito melhor a noiva porque ela já confia, né? Legal. Então, até eu falo, não, Susan, vem aqui que você dirige muito melhor a noiva. E saber dar um jeito de falar com a noiva, Exato, né? então a gente tem que ter também esse cuidado com os feedbacks de trazer algo, né, lógico, positivo e também buscar o que a gente melhorar, mas também ter essa questão de não expor também tanto, sabe? E até queria. A gente tá chegando agora para essas partes finais. E esse podcast foi um grande aprendizado para mim de vários pontos. E como empresário, esse ponto a gente está sempre aprendendo alguma coisa diferente. E hoje Como é bom aprender, né? aprender e saber que não tem chegada, né? Não tem linha de chegada. A excelência não tem linha de chegada? A jornada da excelência Jornada da não tem linha de excelência. chegada. Então temos aqui uma frase, a jornada da excelência não tem linha de chegada. É a frase desse podcast, então. Eu gostei desse Do dia de tema, hoje. inclusive a gente pode colocar como tema, mas aproveitando esse final, eu queria que você deixasse uma mensagem. A gente tem vários empresários que assistem o podcast lá do grupo do CJT, e o que a gente fala? Às vezes uma direção muda o negócio de alguém, porque às vezes a gente tá batendo a cabeça em alguma coisa que a gente precisa ver diferente, e às vezes se a gente não mudar essas coisas, a gente acaba cavando um buraco tão fundo, quando a gente vê é tão difícil sair. Então, se vocês puderem agora no final, qual que é a mensagem que vocês deixam para esse empresário que está ali trilhando essa jornada, empreendendo, que de fato poderia ajudar nessa direção, nesse rumo que ele está tomando? Sim. Acho que hoje a gente está num mundo de comparação e a gente acha que para o outro é fácil, para a gente é sempre difícil, né? Verdade. Aquela coisa, ora bolas, né? De, ai, gente, por que para mim é tão difícil? Por que para mim... Então, assim, parar de vitimismo, né? A gente tem que acordar e bora trabalhar, né? Então, é a constância de fazer acontecer todos os dias. De acordar e falar, hoje eu vou fazer dar certo. Hoje eu vou fazer dar certo. Então, é essa busca é a resiliência mesmo, né? De fazer dar conta sim. E é isso, gente, bola pra frente e as coisas acontecem. Quando a gente se movimenta, quando a gente acredita naquilo que a gente tá fazendo e quando a gente tem amor pelo que a gente tá fazendo, as coisas acontecem e melhor do que a gente imagina até. É isso. Todo dia é um novo dia, o movimento vai gerando esse movimento. Exato. Aham. Felipe. E numa linha bem parecida com o que a Susan falou, eu acho que para quem está começando, ou quem está na jornada e às vezes não está vendo tanto resultado, é brilhante isso de se comparar com o outro. Te compara contigo Muita de um mês comparação, atrás, sim. contigo de 2 meses atrás. Analisa a tua trajetória. Como tá? Acho que o comparativo é nós com nós mesmos Exato. todo dia, né? É evolução constante. E complementando, tinha pensado muito nisso, assume o protagonismo do teu negócio. Sim. Eu acho que a gente tem que ser bom em delegar o operacional da coisa, mas para de delegar culpas, né? Para de delegar ou de, não tá dando certo porque tem isso, não tá dando certo porque tem aquilo. Assume essa questão do protagonismo que vai muito ao encontro com não ser vítima, né? Vamos lá, a gente tá com um problema, te coloca frente ao problema, quando tu assume isso, a tendência natural é que o problema diminua e tu consiga achar uma solução. Às vezes a gente para muito tempo, ou perde muito tempo, procurando reclamações ou ver o que não tá bom e para de focar na solução. Então, não só nós como líderes, como gestores ou proprietários, mas a equipe, né? A gente tem que motivar as pessoas. Tá, isso é um problema, com certeza é muito ruim. Vamos focar na solução? Eu acho que gasta-se menos tempo e se canaliza uma energia mais assertiva. Num mundo onde o tempo é um dos bens mais preciosos, vamos focar em soluções, vamos ter um propósito, ter um foco e entender que as coisas não acontecem de um dia para o outro. O caminho é longo. O tempo não é infinito. Então, se você gastar ele com Reclamando, Parem vamos de solucionar. reclamar. Tá, o que a gente precisa fazer para resolver? Exato. Porque E qual que é a solução? Sim. Qual que é a solução? E reclamar vicia, né? Então, se a pessoa entrar nesse caminho de reclamar, ela fica viciada em reclamar. William, Sim. é muito mais fácil, é muito mais prático reclamar e tá difícil, não tá vendendo, não. Tá, qual que é a solução? O que a gente pode pensar aqui juntos? Instigar a equipe a pensar e esse cenário da reclamação não parece, mas ele contagia o ambiente. Contagia. Nossa, tirou as palavras da minha boca. É muito desagradável trabalhar com pessoas que reclamam, Verdade. jantar com pessoas, né? Festar com Verdade. pessoas que Mas o reclamam. cliente passa o pedido atrasado.
Passou o Cara, pedido. qualquer. Vamos atender. É desagradável viver dessa forma, né? E aí você repele mesmo as coisas boas. A gente Exato. atrai a energia que a gente emana, né? Total. Então, bom, gente, muito obrigada pela generosidade em dividir conhecimento aqui. Faz muita diferença para os empresários, para mim, para o William, para todos que assistem. Isso fortalece, né, toda uma rede de empresários e é muito bom crescer juntos, tá? Obrigada, Will, pelo convite, né? Ninguém sabe, mas o William me pregou mais uma peça hoje. Aqui no Conselho de Jovens Empresários a gente testa potenciais, né? E todos. E ao vivo. E ao vivo e a cores. Se vira nos 30 e tá aqui pra No caso, no testar. 5, né? Em 5 É, minutos você já tava pronto. Desenvolve muito bem os empresários, tempo de crise. Aqui é maravilhoso. Venham participar do Conselho Desenvolvimento Jovens de Empresários. lideranças na prática. Na Sim. prática, de tudo, de tempo, desenvolva seu tempo. E tem uma frase que eu digo, né? Que hoje fez muito sentido para mim. Arruma tempo quem não tem tempo, tá? Sim. E aí a gente dá um jeito. Bom, até o próximo Papo do Empresário. A gente falou do nosso mantenedor, associação comercial. Venha fazer parte do nosso... Quer uma palavrinha, William? Vem fazer parte com a gente do Conselho de Jovens Empresários. A gente fala que empreender é solitário. Você sangra muito sozinho e quando você tem pessoas que estão trilhando esse caminho, fica mais fácil. A gente combate essa solidão empresarial. Então vem aqui com a gente, CJT Associação é a casa do empresário, é a sua casa. E hoje nós temos a parceria do Cicobi, que é nossa mão financeira e nosso apoiador, para facilitar ainda mais os seus negócios. Então muito obrigado e a gente se vê no próximo Papo do Empresário. Até o próximo papo. Obrigado. Muito bom. Gente. Boa.